O alívio da tensão. O caminho que vai da alta tensão psicológica dos últimos dias no campo de concentração, o caminho de volta dessa guerra de nervos para a paz da alma, não é de forma alguma livre de empecilhos. Está enganado quem acreditar que o recém-liberto do campo de concentração dispensa qualquer assistência psicológica. Em primeiro lugar, é preciso considerar que uma pessoa que esteve sob a incrível tensão psicológica de um campo de concentração por tempo prolongado, mesmo após a libertação, naturalmente está ameaçada por certos perigos psicológicos, justamente por causa da descompressão repentina. Esses perigos não são outra coisa, em termos de saúde mental, que o equivalente psicológico da doença do mergulhador. Assim como o trabalhador submerso corre perigo de ordem fisiológica caso abandone repentinamente a câmara de mergulho, onde ele se encontra sob enorme pressão atmosférica, da mesma forma, a pessoa subitamente aliviada de enorme pressão psicológica poderá ser prejudicada em sua saúde espiritual e mental. Principalmente no caso de pessoas com natureza mais primitiva, podia-se observar muitas delas, durante essa fase psicológica, que em sua atitude psíquica continuavam a viver sob a condição do poder e da violência. Só que, uma vez libertas, agora pensavam ser sua vez de usar o poder e a liberdade de forma arbitrária, desenfreada e irrefletida. Para essas pessoas primitivas, nada mudou a não ser o sinal de negativo para positivo. Se antes eram objetos do poder, da violência, da arbitrariedade, da injustiça, essas pessoas agora viravam sujeitos dentro das mesmas categorias. Ainda não se desprenderam daquilo por que passaram. Manifestam isso em detalhes aparentemente sem importância. Por exemplo, um companheiro e eu caminhamos reto, cruzando os campos em direção à prisão da qual há pouco fomos libertados. De repente, nos vemos diante de uma lavoura recém-germinada. Automaticamente quero desviar dela. Ele, entretanto, me pega pelo braço e me impele reto em frente. Balbuciei algo de que não se deve pisar a brotadura. Aí ele se exalta. Com um olhar ameaçador, grita: "O quê? E o que fizeram conosco? Liquidaram minha mulher e meu filho na câmara de gás, isto para não falar do resto, e tu queres proibir que eu esmague uns talos de aveia?" Somente aos poucos se consegue levar essas pessoas a reencontrar a verdade tão trivial de que ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Precisamos trabalhar no sentido de levar essas pessoas ao reencontro dessa verdade, pois a inversão dela facilmente poderia trazer consequências piores do que a perda de alguns milhares de grãos de aveia para um agricultor desconhecido. Pois ainda vejo à minha frente aquele companheiro do nosso campo que arregaçou a manga e com a direita em riste debaixo do meu nariz gritou na minha cara: "Podem decepar esta mão se eu não a manchar de sangue no dia em que chegar em casa." E quero enfatizar que o homem que disse isso em si não era um sujeito ruim. Sempre foi no campo de concentração e depois o melhor dos companheiros. Além da deformação que ameaça a pessoa repentinamente liberta da pressão psicológica, ainda existem duas outras experiências fundamentais que podem colocá-la em perigo, prejudicá-la e deformá-la do ponto de vista caracterológico. São a amargura e a decepção da pessoa que, livre, volta à sua vida antiga. A amargura é provocada por experiências diversas nos contatos com outras pessoas no antigo ambiente de vida de quem sai do campo de concentração. Ao voltar para casa, ela constata que muitos não reagem de outra forma do que simplesmente encolhendo os ombros ou dando de si frases baratas. Em vista disso, não raro, ela é tomada de amargura, surgindo dentro de si a pergunta de para que teria sofrido tudo aquilo. Não ouvindo outra coisa a não ser as costumeiras evasivas, nós não sabíamos de nada, ou nós também sofremos, ela fica se perguntando se isso é realmente tudo o que os outros lhe conseguem dizer. Algo diferente é a experiência fundamental da decepção. Neste caso, não se trata da revolta interior contra a superficialidade e inércia do coração da outra pessoa que faz a gente querer sumir deste mundo para não precisar ver nem ouvir mais nada. Na experiência da decepção, a pessoa sente-se à mercê do destino. Durante anos a fio, a pessoa acreditou ter chegado ao ponto mais baixo possível do sofrimento, mas constata agora que, de alguma forma, o sofrimento não tem fundo,
que aparentemente não existe o ponto baixo absoluto e as coisas podem piorar cada vez mais, descer cada vez mais. Antes, ao tratarmos as tentativas de reerguer psicologicamente a pessoa que está no campo de concentração, dissemos que era preciso orientá-la para um alvo no futuro, lembrá-la sempre de novo que a vida estaria esperando por ela, que havia alguém esperando por ela. E depois? Depois acaba havendo um ou outro que precisa constatar que não há mais ninguém a esperar por ele. Ai daquele para quem não existe mais a razão das suas forças no campo de concentração, o ente querido. Ai daquele que experimenta na realidade aquele momento que sonhou 1000 vezes e o momento vem diferente, completamente diferente do que for imaginado. A pessoa pega o bonde, vai até aquela casa que por anos a fio imaginava diante de si e aperta a campainha, bem assim como tanto desejar em 1000 sonhos. Mas quem abre a porta não é a pessoa que deveria abri-la, ela jamais voltará a lhe abrir a porta. Todos no campo de concentração sabíamos e dizíamos um ao outro: não há felicidade sobre a terra capaz de compensar nosso sofrimento. Não esperávamos felicidade. Não era isso que nos sustentava e conferia um sentido ao nosso sofrimento, ao nosso sacrifício e ao nosso morrer. E contudo não estávamos preparados para a infelicidade. Essa desilusão, que esperava grande parte dos prisioneiros, foi, para muitos deles, uma experiência difícil de superar. E era difícil mesmo para um psicoterapeuta enfrentá-la no tratamento do paciente. Essa observação, no entanto, não deveria desanimar o psicoterapeuta. Ao contrário, a dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. De uma forma ou de outra, para cada um dos libertos chegará o dia em que, contemplando em retrospecto a experiência do campo de concentração, terá uma estranha sensação. Ele mesmo não conseguirá mais entender como foi capaz de suportar tudo aquilo que lhe foi exigido no campo de concentração. E se houve um dia em sua vida em que a liberdade lhe parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no campo de concentração lhe parecerá um mero pesadelo. Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer neste mundo depois de tudo o que sofreu, a não ser seu Deus.